Shikamaru Nara é um gênio do pensamento estratégico e hoje a gente vai estudar a mente dele. Será que ele pensa as coisas antes de fazer? Será que ele faz as coisas de maneira aleatória? Aqui entra algo muito interessante de se observar. A arte da estratégia é uma combinação entre ciência com arte. Prazer, meu nome é Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. Eu sou um jovem empresário muito preocupado com o destino da nossa nação. E eu coloquei nas minhas costas o dever de aumentar o QI da nossa nação. E eu preciso que tu faça chegar mais longe esse vídeo aqui e o canal como um todo. Contribua com o aumento do QI da nação brasileira, deixando um like nesse vídeo. Pensar como Shikamaru envolve uma forte análise e planejamento estratégico. Pessoal, para pensar igual Shikamaru, vocês devem entender um fator básico. Ele não fazia as coisas de maneira aleatória, de maneira desorganizada, de maneira impulsiva. Não, ele coletava dados, ele coletava métricas. Ele sabia como o adversário poderia reagir, ele sabia o que ele poderia fazer, ele entendia essa dinâmica estratégica. A dinâmica estratégica, resumidamente, é imaginar qual é o movimento do teu adversário e superar isso. Assim que o teu adversário lançou a jogada dele, tu lança a tua. Só que isso é impossível de se fazer se não houver análise. Análise é coletar dados. Se tu tivesse, por exemplo, no campo de batalha da música, coletar dados seria entender quais são os principais nomes da música, quem é que está fazendo muito sucesso, o que as letras da música estão falando, o que o público espera, qual é a idade média do público. Isso é coletar dados. A jogada estratégica seria fazer a música. Mas aqui a gente não precisa se comprometer com o ramo da música. Se vocês estivessem produzindo produtos, como seria a reação dos consumidores? O que os consumidores preferem? Coisas complexas ou simples? Coisas fáceis ou dificílimas de entender? Depende. Se tu tá produzindo um livro para filósofos, tu não pode chegar com simplicidade. Não, aí a complexidade vence. Mas se tu tiver vendendo smartphones, a simplicidade vence da complexidade. Tudo é uma questão de contexto, análise e saber como mais ou menos o adversário vai reagir. E aqui não é adversário no sentido de inimigo, e sim o que vai vir de jogada da outra parte. A outra parte pode ser um inimigo, a outra parte pode ser o teu público-alvo, a outra parte pode ser político, a outra parte pode ser a imagem pública. O que for que seja a outra parte aqui é o teu adversário, tá bom? O Shikamaru avalia cuidadosamente os pontos fortes e fracos dos seus oponentes. Pessoal, o Shikamaru já sabe de cor quais são os pontos fortes dele, quais estratégias ele pode usar mais ou menos de acordo com os poderes dele. Cada um aqui deve entender qual é o seu ponto forte. Se é fazer desenhos artísticos, se é se comunicar, se é persuadir pessoas, se é vender, o que for que seja, decorem seus pontos fortes. Agora, posteriormente a isso, a vida é um campo de batalha infinito, em que tu vai ter que confrontar infinitos adversários. Então, cada adversário que tu enfrentar, tu vai ter que fazer essa análise. Quais são os pontos fortes e fracos desse novo adversário? Se tu não fizer isso, tu não tem como superá-lo. Tu só supera aquilo que tu compreende. Se tu não compreendeu o teu adversário, se ele é um enigma para ti, como tu espera vencer? Seria como se eu perguntasse para ti: quanto é 2 mais 2 mais 5 dividido por 4 menos 3 mais 28? E tu me respondesse o seguinte:
5. Chutando aleatoriamente. Não. Se tu não entendeu a equação, tu não tem um método para resolver ela. Qualquer bobagem que tu fale vai ser uma bobagem, vai ser um chute. Entenda os teus adversários como tu entende uma equação matemática. Existe uma fórmula por trás de detonar esses caras, de eliminar esses caras. Mas se tu não entendeu a complexidade deles, já era. Já era. É igualzinho tentar resolver uma equação matemática na base do chute. 23, 34, 54. Pura bobagem. Divida os problemas complexos em partes menores e gerenciáveis e considere como eles se encaixam no quadro geral. Muitas vezes a gente viu Shikamaru no campo de batalha e ele estava pensando, bom, como é que isoladamente eu supero isso no meu adversário? No quadro geral, a gente já resolveu a equação. Ele perde assim, 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 assim. Mas existe um ponto específico aqui no meio que é uma brecha. E aí nessa brecha, se o adversário se aproveitar, ele me detona. Como por exemplo, se a Temari se aproveitasse da distância dela. Pronto, detonava o Shikamaru. Agora, quando ele resolveu a equação geral, para vencer ela eu preciso disso, disso, disso e daquilo, ainda tinha um problema muito específico que era a distância entre os dois e a distância da sombra do Shikamaru. Então, ele parou de pensar no quadro geral. Ele se focou, bom, como é que eu resolvo especificamente esta parte? Claro que, uma vez que tu compreende o todo, fica mais fácil para compreender as partes. Mas isso não significa facilidade absoluta. Isso não significa que uma vez que tu compreendeu o quadro geral, já era, tu vence qualquer problema. Não, cada problema tem seu grau de dificuldade. É melhor sim que tu desvende o quadro geral primeiro, tá? Isso é um fato. Só que ainda assim, haverá problemas menores. Haverá partes problemáticas nas coisas. E aí tu tem que prestar atenção nessas partes e resolvê-las, senão atrapalha o todo do teu planejamento estratégico. Imperadores comprometidos a se tornarem imperadores. Estão abertas as vagas do Clube dos Imperadores, o antigo clube de elite. Lá dentro tem 17 cursos. Eu nem sei quantas aulas tem. É muita coisa. Clica no primeiro link da descrição.